Que alegria de viver, estamos ao vivo, Paranormal Experience, hoje um episódio muito interessante. Opa, você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. E nosso querido Cícero mandou aqui, ó, saudações amigos, algumas pessoas, alguns canais ridicularizaram o Bill, o ET Bilu, o que acaba por desmoralizar o Daquela Pesquisas. O Rafael já referiu que existem gravações em áudio e vídeo dos seres. Não seria interessante que uma dessas gravações de vídeo viesse à tona? Pelo paranormal? Faltou isso, mas você já completa. Nós temos muitas gravações em áudio, em vídeo, centenas, né? Só que a gente não tem necessidade de provar nada para ninguém. Quando nós demos a permissão para as equipes de televisão irem lá, nós não íamos mostrar nada, tá? A gente nunca precisou mostrar nada porque a gente tem a relação direta. Mesma coisa que eu falar para você, mostra um vídeo aí que você se relaciona com a sua mãe na sua casa. Eu quero ver que a sua mãe existe, cara. Sim. Você precisa mostrar na internet a sua mãe? O seu amigo, a sua namorada? Não. Para que eles querem provar isso? A gente está muito tranquilo, né? As pessoas que foram lá e tiveram as experiências comprovaram. Se a gente soltar vídeo na internet, todo mundo vai falar, isso aí é filmagem, é Photoshop, é uma pessoa que está ali fingindo ser um extraterrestre, como fizeram com o Bilu. Não vai ser diferente, não é? Todo mundo vai dizer que alguém está se passando por ET. Como é que eu vou provar que é um extraterrestre, né? Ah, ele está flutuando, ele tá diferente, ele mudou. Tá, mas isso aí pode ser feito em efeitos especiais também. Qualquer um pode manipular vídeo hoje. Então não é de interesse deles que a gente mostre vídeos, tá? Gravação também. Vai escutar lá um ser falando, tá, e aí? É uma voz, como um ser humano normal. Isso não prova nada. Como eu disse, nós não estamos preocupados com isso. A Rede Record, o SBT, a Bandeirantes, a Rede TV, todas as emissoras foram lá. Sendo que a primeira emissora tinha ido e dito que era mentira. Por que que a Record foi depois? Por que a Bandeirantes foi depois, se a Record também disse que era mentira? Por que que a Rede TV foi, se a Record, a Bandeirantes e o SBT tinham dito que era mentira? E por que que outras pessoas começaram a ir lá para procurar o Bilu, se tudo que foi apresentado na mídia foi provado como farsa? A gente tem que se defender? Não. Eles tiveram a intenção de mostrar. Eles foram lá, filmaram, gravaram, ficaram com medo. Agora a gente tem que provar alguma coisa? Não, não tinha que provar nada. Quem quiser provar, que vá lá, passe pelos treinamentos, se esforce, como eu me esforcei durante anos, e tenha suas experiências. Inclusive os repórteres, quem quiser voltar lá, que faça o treinamento, se esforce, né? A gente não tem que provar nada para ninguém. O que nós temos que fazer é levar as informações, o conhecimento, fazer o trabalho, o desenvolvimento e apresentar as descobertas para o bem da humanidade. Se as pessoas querem provas, elas que corram atrás. Não adianta ficar atrás da cadeira, da tela de computador, só digitando, mandando mensagem, julgando, condenando, difamando, atacando, fazendo piada, se você não tira a bunda da cadeira para pesquisar e buscar as experiências, né? Eu fiz isso. Então, eu tenho autoridade para falar, porque eu tive a experiência. Sim. Não estou atrás do computador mandando mensagem para ninguém, tá? Então, assim, querem ter as provas? Corram atrás. Todo mundo pode ter as experiências paranormais. É o que a gente tá tentando, né, Guru? Mas aí, falando em experiência paranormal aqui, cara, a live tá tão bombástica que a gente deixou de ser um canal underground hoje. Que bom. A gente virou mainstream. Eu vou fazer um comentário aqui, Aliás, só vou puxando... dar um abraço pro Flo e pro Podpah que estão atrás da gente, só pra avisar. Eu quero ir lá também, pô. Pode ir Olha só. também, que são nossos amigos. Olha só, as pessoas acreditam nas escrituras, em textos, em Bíblia, em médiums, tudo no invisível. Olha, não, mas ele teve um contato, ele conversa, ele fala, ele viu, olha, tá escrito aqui. O profeta falou, o apóstolo falou. Ninguém tocou nisso, a história está intacta, os livros não foram manipulados pelos homens. Ninguém alterou. É uma verdade absoluta. Eu tenho fé. Nunca vi Jesus Cristo, mas eu sei que é verdade. Nunca vi Buda, mas eu acredito nos ensinamentos de Buda, porque eu li. Tudo bem, então o que vale então é a fé.
e não experiência? Sendo que todos os personagens das religiões tiveram o quê? Experiência, cara, direta. Todos os relatos que você lê são experiências das pessoas com seres. Aí agora surge alguém, ou um grupo, ou pessoas dizendo que estão tendo contatos e experiências, recebendo informações, é mentira. Não pode. Vamos falar um pouco sobre isso então, né? O Mancini até levantou uma questão interessante, porque, por exemplo, a gente tem o Discovery Channel, tem lá o History, né? Se pegar o History, eu lembro quando eu fiquei lá no hospital, passava alienígenas do passado o dia inteiro. Sim. E aí eu aproveitei para assistir, né? Tem um por semana, mas eles repetem 7 Não, dias. é o dia inteiro, o dia inteiro passando, né? Eu acho muito legal O também. programa é bom, mas repete demais. Mas aí sempre existe uma forma de você veicular informação que é tida como mais verdadeira. Talvez a informação ou a prova em si não importe tanto, não é? Talvez importe exatamente como é exposto aquilo. Se no caso do nosso amigo, ao invés de ter ido lá a Record, o SBT, o Ratinho, né, o sei lá, Sônia Abrão. o Sônia Abrão, se tivesse ido o History Channel lá fazer um negócio, a história teria sido completamente diferente. Se tivesse sido o Discovery lá, teria sido completamente diferente. Mas Então, será que eles iriam mesmo querer mostrar? Porque se mostra a verdade, foi o que a gente falou antes. Se você mostra uma evidência que vai abalar as estruturas dos controladores do mundo, cara, isso vai desestruturar. Porque se a humanidade descobre que existe realmente uma vida extraterrestre, eles estão aqui e é possível a gente conversar com eles, quem vai controlar a gente? Se existe uma intervenção superior divina aqui acontecendo. cara, legal que você falou isso, porque eu tava assistindo o The Boys essa semana. Você tá assistindo The Boys? Eu não comecei a assistir. Você sabe que série é essa, né? Sim. Essa série A Júlia tá enchendo o saco pra começar a ver comigo, mas eu não vi ainda. essa série é muito boa, Por quê? Porque tem lá o personagem principal que é o senhor Mr. Pátria, lá, sei lá, o Homelander, que é tipo o super-herói, é tipo o super-homem, né, da história. E o que acontece? Ele é manipulado, ele é o ser humano mais poderoso da Terra, né? Então ele explode tudo com superpoder, é invulnerável. É o super-homem, né? Só que ele é manipulado, ele é controlado por uma organização. Que é lá, a Voight, sei lá, como é que chama lá? Voight Enterprises, sei lá, não lembro agora. Que é uma farmacêutica. É uma farmacêutica que cria lá o Compound V, isso mesmo. Que é o veneninho que... Você não tá assistindo essa série não, Guru? Não, né? Nunca vi. É que eu tô vendo que você tá com uma cara de dúvida. Nem sei do que vocês estão. Você é do Amazon, mas eu não assisti The Boys. Eu não... Porra, é a série do momento, Guru. Mas tudo bem, prometo que eu faço essa lição de casa. Enfim, aí tem um momento lá que ele se rebela na TV e ele fala o seguinte. Ele fala assim, se eu que sou o ser mais poderoso da Terra estou sendo manipulado e controlado, ele fala no programa de TV isso. Sim. Imagina vocês pobres que estão humildes. em casa assistindo. É verdade. Exatamente esse mesmo caso, não é? Exatamente. A gente não tem nem noção do que existe por trás desse sistema, né? E assim, por que eles não interferem? Muitas pessoas falam, por que eles não vêm aqui, então desce logo, acaba com essa palhaçada, se existe uma conspiração, né, contra a humanidade, por que os extraterrestres da luz, do bem, não descem e colocam ordem na casa? Bom, como eu disse antes, existem leis universais, existe um respeito diante da evolução da humanidade. O que nós estamos passando como humanidade hoje, na verdade, são frutos e uma colheita do que nós semeamos há várias encarnações, em ciclos anteriores. O que é permitido? Que de tempos, em algumas janelas cíclicas, eles podem vir e dar algumas aulas para nós, e interferir, dar uma ajudinha. E aí isso está acontecendo mais uma vez. Todos os momentos que eles desceram para ajudar, a humanidade teve um salto evolutivo. Entende? Então agora estamos adentrando mais uma vez, porque estamos no fim dos tempos, na transição planetária.
justamente no início de uma nova era, que eles chamam de Era Dourada, tá? E que este momento de transição, que eles compararam inclusive com os ciclos do calendário maia, 5.125 anos, estamos fechando um ciclo que começou lá em 2012 e está se encerrando agora, 2028, que é o final de um grande ciclo também, de aproximadamente 26 mil anos, que são 5 ciclos de 5.125 anos. Nessa transição de ciclos, eles sempre vêm e aparecem, e sempre surge um avatar, sempre vem um mensageiro de Deus, né? Sempre surge uma figura na Terra que muda o curso da história. Só que, infelizmente, os controladores da Terra, os donos do mundo, né, manipulam aquela história depois, como aconteceu com a vinda de Cristo, né? Infelizmente. Então você já sabe, inscreva-se incessantemente nesse canal. Queria entender só sobre esse processo de comunicação que vocês têm com esses seres, tá? Você estava explicando pra gente que eles não são entidades de carne. Eles não são seres biológicos, é isso? São. Biológicos. Porém, eles já estão num nível de vibração muito mais alto do que a nossa, de frequência vibracional. Seria possível você acelerar a frequência vibratória do seu corpo, da sua mente, dos seus átomos, das suas células, vibrando numa velocidade, numa frequência mais alta, e você se transformar em luz? A gente espera que sim. Não, por hora não. Essa vai ser a resposta. O que acontecerá com você quando você morrer? Viraremos um ser de luz. A verdadeira iluminação, além de ser consciencial, ela também é física. Pode ser física. E alguns mestres no passado iluminaram também o seu próprio corpo, a resplandecência. Moisés, quando desceu do morro, iluminado, resplandecente. Cristo, glorificado, com seu corpo de luz, subiu aos céus. Pergunta: Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou 3 dias depois, segundo a história. Quando ele retornou em carne e osso, com seu corpo físico, ele subiu aos céus, glorificado. Ou melhor, transmutado. O que significa isso? Ele não morreu. Ele ainda está com seu corpo vivo. Em outra dimensão. Numa frequência superior. Faz sentido. Entende? E quando eu conversei com o Bill, ele disse... Eu perguntei para ele, né? Você morreu? Você é um mestre ascensionado? Você é um ser de luz? Você é uma entidade? Ele falou, não, Rafael. Sou um ser vivo como você. Mas eu estou transmutado. Eu não morro mais. Aí eu fiquei em choque, né? Porque para mim, eu não tinha ainda um entendimento, uma compreensão de como isso seria possível. Tanto é que quando eu estive diante dele, eu vi ele fazer o processo reverso. Ele estava invisível, se materializou, se tornou um homem na minha frente de carne e osso. Um homem? Sim, um homem. Que tipo de homem? Um humano, normal. Mas como? De barba, de cabelo, como? Parecido comigo até, conosco. Assim. Ele espelhou. Sim, é como se fosse um espelhamento. Ele faz isso. Ele pode aparecer como ele quiser, qualquer aparência. Ele manipula a matéria do corpo dele. Só que para ele fazer isso, de fato, ele precisa ter corpo. Porque uma entidade espiritual, ela não pode se matar. Ela perdeu o corpo, ela desencarnou. Ela tem apenas o seu corpo etérico e olha lá o seu corpo astral, que ainda está intacto, vamos dizer assim, se preparando para uma reencarnação. Um ser ascensionado também, mas o ascensionado ele já consegue interagir mais facilmente com o molde físico, ou reconstituir o seu corpo, né? Dentro de uma certa densidade. Mas os extraterrestres transmutados, que é o caso do Bill e de outros das 49 raças, e o caso de Cristo também, eles mantiveram seu corpo físico. Eles não morreram. Eles são imortais. Eles atingiram a vida eterna. Cristo falava da vida eterna. Só que a vida eterna foi distorcida pelas religiões como se fosse uma vida espiritual. Você vai morrer e vai para a vida eterna. Na verdade, ascensionando, você tem uma eternidade espiritual. Mas para você atingir a vida eterna, é com o corpo físico. E isso eles estão nos ensinando.
Então, os seres dimensionais têm corpos físicos biológicos, porém numa frequência vibratória de luz. Eles são muito mais energia do que matéria. Nós temos uma densidade muito mais matéria do que energia. Tá? É como se fosse o inverso, assim. Então é possível, por exemplo, você realizar um treinamento e você acelerar as frequências mentais e físicas do seu corpo e você manipular essas energias com ativações vibracionais, com treinamentos, exercícios, com manipulação da energia de Kundalini, com ativações em vórtices de energia e principalmente os trabalhos que eram feitos nas grandes pirâmides do mundo. Porque nessas grandes pirâmides do mundo ocorria esse processo transmutativo do ser humano. É como se fossem grandes portais de passagem dimensional. Então muitos povos, como os maias, por exemplo, que desapareceram sem deixar vestígio, eles transmutaram. Eles transmutaram, estão em outra dimensão. E estão vivos, cara. Porque a outra dimensão não é o mundo espiritual. Não é para onde você vai após a morte. Muitos chamam de dimensão mundo espiritual porque é uma forma de linguagem aí comum. Mas eles nos explicaram que o plano espiritual da Terra faz parte da terceira dimensão ainda. É um mundo extrafísico. Agora, da quarta dimensão para cima, são mundos paralelos, outras realidades, inclusive além da Terra. Entende? Então, os extraterrestres dimensionais estão em outras dimensões e são seres vivos. Por isso que eles podem se densificar e se desmaterializar. Eles manipulam a matéria, com tecnologia, inclusive, que eles têm, dependendo da evolução deles, né? Para entender essas dimensões, o que seria a primeira, a segunda, a terceira, para a gente entender bem isso? As três dimensões que a gente conhece aqui na Terra, né? Se a gente for medir e perceber a realidade, nós estamos vendo o que aqui? Altura, largura e profundidade. Tá. São três dimensões da realidade. Se você pegar aqui no plano, né? Você vê uma dimensão. Você pode pegar do plano e traçar a altura. Você vê duas dimensões. Se você pega profundidade, você pega três dimensões. A quarta dimensão seria outro aspecto da realidade. Que não é essa que a gente enxerga. Que inclui essa. Inclui mais alguma exatamente. coisa. Cada dimensão inclui a anterior. Tá. Entende? Então, os seres que estão na quarta dimensão para cima, eles estão numa frequência que a gente não enxerga aqui. A gente não está vendo. Só que é possível essa interação com eles. Não é? Então existem mundos, realidades, existem, vamos dizer, bases interdimensionais na Terra inteira. Existem bases intraterrenas, intramarinhas, existem portais dimensionais que levam para outras constelações, outros mundos, outros planetas. Tudo isso existe. E esses seres, eles vêm desses locais. Através de buracos de minhoca, tecnologias que eles têm, né? Eles conseguem viajar entre dimensões. Se inscrevam no canal e vamos embora. Vamos continuar na busca do conhecimento porque tem muita coisa a ser feita, né?